Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão, que acaba de começar. E vamos falar sobre um tema interessante, especialmente você que é empresário e tal, que é o seguinte: muitos empresários, e às vezes até profissionais liberais, falam assim: o fisco é sócio da minha empresa, porque no final de contas, né, a carga tributária no Brasil é imensa mesmo, né? E por causa desse sistema complexo, né, as empresas acabam, muitas não aguentam os primeiros 5 anos e fecham as portas, né? E o que os empresários fazem? Muitos, mal orientados, burlam impostos, né? Mas tem um outro jeito de fazer isso, né? Tem um jeito de resolver a gestão tributária e garantir o sucesso da empresa. E para falar sobre isso, está conosco o advogado Charles Ribeiro, que é especialista em direito tributário e direito empresarial. Como vai, doutor Charles? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar com você novamente. Prazer nosso. E é possível mesmo reduzir o volume de impostos pagos por uma empresa? É possível. Ou o lance é esse mesmo, burlar imposto? Acho que o tempo disso já passou, Marcelo. Hoje é possível fazer essa diminuição de tributos e penso que o caminho é exatamente seguir o que a Receita fez, que é melhorar a avaliação, o monitoramento e as ferramentas de abordagem da legislação tributária, de maneira que você revise corretamente os tributos e consiga avaliar os impactos negativos. O universo tributário ele é muito grande, Marcelo, e é exatamente por essa característica que leva-se a alguns erros de recolhimento a maior, recolhimentos indevidos, ou mesmo recolhimento a menor, que às vezes se dá por desconhecimento, não de propósito. O que a Receita fez? Se preparou. Hoje o sistema ajuda muito ela. Diferente de um passado onde alguns se viam com dificuldades de ter a mesma oferta desse nível de trabalho, optavam por sonegar, optavam por fazer caminhos alternativos. Hoje penso que esse tempo passou, Marcelo. Penso que o caminho é as empresas buscarem bons profissionais que existem, temos bastante profissionais qualificados com ferramentas muito modernas e que dão a segurança que a empresa precisa. Estou recolhendo certo? Sim. Qual é o valor? Isso. Recolhi a maior nos últimos 5 anos? Posso buscar? Não posso buscar? Ter essa certeza, penso que hoje passou a ser uma obrigação do empresário, não mais uma alternativa. Uma obrigação, né? Uma obrigação. E você falou em imposto pago a mais. E tem como receber de volta isso ou mesmo de forma judicial o caminho é muito difícil? Temos alternativas, tanto administrativa como judicial. Na via administrativa, basicamente, são 2 as formas. Você tem a restituição, que é um pedido que você faz para o fisco te devolver em dinheiro. Isso, é possível você buscar o dinheiro de volta. Mas também é possível, administrativamente, você apontar os equívocos que você cometeu no recolhimento, o reconhecimento desses créditos para que você possa pagar impostos futuros, né? Então, existem essas 2 formas. Judicialmente, da mesma maneira, você pode promover ações judiciais buscando o dinheiro de volta via um precatório ou mesmo o reconhecimento de crédito para que você possa usar esse crédito no recolhimento futuro dos outros tributos. Agora, tem muito empresário que insiste em não ter uma assessoria. Esse empresário hoje ele consegue acompanhar a legislação tributária brasileira? É possível, foi isso, sem uma assessoria especializada? Olha, Marcelo, na verdade até poderia. Se ele tiver, algumas empresas até dispõem de profissionais qualificados na contabilidade, até mesmo no aspecto financeiro, com expertise de análise tributária. Mas o fato é que no dia a dia da empresa, esses profissionais têm outras tantas obrigações que são, muitas vezes, na visão deles, primordial. Então, acaba que a análise tributária fica relegada a um segundo plano por conta dessas outras atividades do dia a dia. No entanto, a análise tributária não deve ser relegada a um segundo plano, exatamente porque ela é uma parte muito grande da riqueza que o negócio gera, muitas vezes maior do que o próprio lucro da empresa. Então você veja, às vezes você tem empresa que recolhe mais tributo do que ela gera de lucro ao final do negócio. Opa! Então isso não pode ser deixado de lado, né? Então, por isso é que eu entendo que hoje é uma obrigação. Bom, se não temos profissionais dentro que têm tempo para poder fazer isso, a assessoria especializada surge como uma boa alternativa, né? Então, novamente, penso que as empresas devem procurar profissionais, devem escolher bons profissionais
para dar apoio à sua estrutura. A sua estrutura operacional diária tem que ter um apoio para segurança, ela tem que ter a certeza da carga tributária. Porque já que essa carga tributária representa tanto dinheiro, ela precisa ser muito bem cuidada e analisada, né? A assessoria vem exatamente para isso. Como ela é especializada, ela vem para esse foco, então penso que sem uma assessoria hoje, a realidade das empresas fica muito prejudicada no que diz respeito à análise tributária da operação. E como, doutor Charles, que a assessoria jurídica especializada pode levar segurança para uma empresa? Exatamente como eu te disse anteriormente, na análise atual, correta da legislação tributária, entregando para a empresa a certeza. Acho que o pior de tudo é você ficar naquela dúvida. O tanto que eu recolho de tributo, está certo ou está errado? Esse negócio me custa muito caro, eu estou certo ou estou errado? Eu preciso diminuir, mas não sei se posso. Então, acho que trazer essa certeza para a operação, de novo, vejo ser uma obrigação do empresário, porque ele está cuidando do negócio dele, Marcelo. Ele precisa cuidar de uma maneira aprofundada, ele não pode ter dúvida. A assessoria vem para trazer essa segurança. Então, penso que sem ela, fica sempre a análise tributária como alguma coisa fora do core business do negócio. Não, não. A análise tributária, pelo quanto ela impacta no negócio, ela é exatamente uma parte primordial do core business de qualquer empresa. Então, uma boa assessoria vai trazer um aprofundamento no negócio, um conhecimento profundo do negócio, uma análise tributária atual e correta, e isso vai trazer certeza e vai criar então um negócio próspero, um negócio seguro, que vai evoluir sem a dúvida se o que eu pago de tributo é muito, é pouco, está certo ou está errado. Que há empresários que eles olham para a conta deles e falam, preciso vender mais, sem entender que... Preciso gastar menos, preciso comprar de maneira diferente, preciso e vai espremendo, espera lá. Existe uma parte tributária aqui que significa 30%, 40% Ou seja, do o dinheiro está ali, o recurso está ali e ele está gastando aquilo sem perceber, né? E que não se engane os empresários hoje, Marcelo, porque muitas vezes a gente percebe assim, não, esse negócio de buscar análise tributária vai me expor com o fisco. O fisco hoje está tão bem preparado, Marcelo, que qualquer coisa errada que está sendo feita, ele já sabe. Ele sabe primeiro que... Ele já sabe, ele só ainda não foi atrás, mas ele já sabe. Então não é um pedido de uma coisa que é direito, que vai expor o empresário a uma situação pior. Não. Na verdade, se você não faz isso, é um direito que você tem e você não está exercendo esse direito. Então aí é que eu digo que é uma obrigação do empresário buscar a correta aplicação da legislação. Nada de ter medo do fisco, mas ter um bom relacionamento. Exatamente. Transparente, claro, aberto. Técnico, né? O técnico profundo, aprofundado no que diz respeito ao conhecimento do negócio e à legislação aplicada a esse negócio. E na prática, doutor Charles está aí e pode me falar, na prática o resultado acontece, né? Muito, Marcelo. É impressionante. E às vezes é um projeto que está engavetado, que poderia alavancar a empresa, mas não tem dinheiro, então buscar no banco custa caro, você faz uma análise tributária e essa análise mostra que esse dinheiro necessário para esse projeto está ali dentro. Basta que você faça uma revisão de tudo, peça ao fisco que esse dinheiro entra. Às vezes uma dívida com o banco, uma dívida qualquer que está atrapalhando o crescimento, que você paga muito juro por aquilo, você faz a análise tributária, encontra o dinheiro, paga essa dívida e sana a empresa. A empresa passa a ter um caixa livre, um capital de giro, e isso favorece. Dinheiro faz comprar melhor, compra mais barato. Comprando mais barato, aumenta a margem de lucro. Havendo a possibilidade de diminuir despesa, também aumenta a margem de lucro. Então, quer dizer, quando você põe dinheiro dentro da empresa, numa via transparente, correta, com a análise profunda do fisco, não há nada de obscuro nesse pedido, você faz com que uma empresa possa realmente criar um negócio profundo, estruturado e próspero. Doutor Charles Ribeiro, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br
e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha essas imagens que você está vendo aí. É o Demar Mascarenhas chegando na TV. O homem da bike. Hoje o carro dele quebrou, né? Para vir gravar, veio de bike. Como vai, Aldemar? Ô, Marcelo, boa noite. Mas você não veio só na TV de bike, você anda de bike todo dia? Eu desde cedo que eu estou andando aí, fazendo o meu pedalzinho de rotina, porque isso aqui é saúde, Marcelo. Toda vez que você se exercita, você adquire mais alguns anos de vidas para você na sua caminhada, né? Isso é muito importante. Eu recomendo para você que não faz, viu? Quantos quilômetros você faz? Eu cheguei a fazer até 76 quilômetros. Tá doido. O homem não é mole, realmente não, muito bom. Não é brincadeira. Mas isso dá um condicionamento muito especial para a gente, por isso é que eu faço. Eu me sinto muito bem. Tira o estresse, tira tudo que você possa ter, assim, não tenho dor, não tenho nada. Eu faço bicicleta, faço academia, eu tenho uma vida de atleta, na verdade, né? Eu me cuido, eu não exagero na bebida, eu gosto de dançar um forró, eu sou um cara eclético, eu faço de tudo porque tenho prazer em fazer. Canta e toca, né? Canto e toco violão, ainda tem essa. Acompanhe nas redes sociais. Coisas boas, né, meu irmão? É isso aí. Você falou em estresse, vamos falar desse estresse entre o deputado Daniel Silveira e o ministro Alexandre de Moraes, né? Agora o Daniel Silveira falou, vou usar a tornozeleira eletrônica, porque senão ia sair na pior, né? Pois é, Marcelo, as pessoas só ouvem a manchete. O ministro manda prender, manda colocar a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Mas ninguém sabe o motivo, né? Se você perguntar, pouca gente sabe. Pouca gente sabe o motivo. Porque ele ele falou alguma coisa que era de iniciativa do pensamento dele, e ele expressou aquilo. Afinal de contas, ele é um representante do povo. Eu não sei até que ponto, né, a justiça pode tolher o direito do cidadão de se expressar, o direito do cidadão de ir e vir. No meu entendimento, o STF ele está exacerbando em muitos pontos, muitas questões. É tanto que hoje, se você fizer uma enquete com relação ao nível de aceitação e de contentamento da sociedade brasileira em relação ao STF, eu acredito que deve ser muito baixo mesmo, porque eles estão extrapolando. Aí eu pergunto, Marcelo, e cadê o presidente do STF que não interfere nessas situações? Acho que ele gosta, né? Eles chamam isso de crime de opinião. Será que eles falam lei na mesma cartilha, todo mundo? Acho que sim. Né? Eu tenho o maior respeito e estima pelo STF, porque é o órgão maior da justiça brasileira, mas está passando por um processo de decadência com relação à opinião pública brasileira. Isso não é bom. Tanto é verdade que
na semana passada, o ex-procurador, promotor, o Dallagnol, esteve até em Londrina aqui, né? No dia que ele estava em Londrina, ele ficou sabendo que ia ter que pagar 100 mil reais para o Lula, né, de indenização. Aí doaram 500 mil. Aí o STF já queria bloquear lá o Pix do Dallagnol. Pois é, o STF, quer dizer, o Pix, porque na verdade é um valor significativo. Ele é um promotor de justiça, não deve ganhar tanto dinheiro assim para pagar uma multa, que eu não sei se é justa ou se não é justa. É estranho, né? É estranho, não é muito, isso não é normal. Pelo menos no passado não era normal essas situações. Mas até aí tudo bem. Aí diz que o advogado do Lula entra com um pedido porque ele arrecadou mais do que o necessário, chegou a arrecadar, as pessoas doaram mais de 500 mil reais e o ministro chegou e disse, não, agora vamos bloquear o Pix dele para não entrar mais dinheiro. Que coisa. É um abuso, né? E aí, como é que nós ficamos? A gente se sente um pouco inseguro diante de todas essas decisões, infelizmente. Mas é Brasil, né? É Brasil. E ontem, o presidente Bolsonaro, nas suas militâncias, estava em Brasília, estava no Nordeste ontem, ele disse claramente no palanque que esse ano, em outubro, teremos voto impresso. Você é a favor, não? Eu sou. Eu sou, porque a máquina ela é falha. Eu trabalho com isso, eu trabalho com o sistema. E às vezes dá aqueles piripaco na máquina. A tecnologia ela não atingiu ainda o 100% do ideal. Então é preciso ter no físico para você poder conferir o que realmente aconteceu naquela urna. Né? E ele foi taxativo, ele disse, em outubro teremos eleições impressas, com base em que eu não sei. Aliás, você falou, você trabalha com isso, lotérica, estamos com a Mega Sena acumulada, é isso? Nossa, pode ser que saia essa semana. A Mega Sena está acumulada aí há várias semanas, né? E isso é um reflexo de que o povo está sem dinheiro, Marcelo. Menos gente jogando, você acha? Nós estamos aí com 120 milhões de reais acumulados. Ô, louco! Né? Já acumulado a vários concursos. E isso é um sintoma de que as pessoas, o dinheiro está curto. O dinheiro do brasileiro hoje, ele dura aí uma semana, 10 dias no máximo, quando ele recebe. Só isso? Só isso, não passa disso, porque os preços estão pelas alturas. Falta, você vê, o remédio aí vai ter um aumento aí de mais de 12%. Até o remédio? Gente, remédio. Isso não poderia acontecer. A situação está difícil para todos, não é só para os segmentos de abastecimento. Você vê a Petrobras, trocou até o ministro, né? Trocar o presidente. O presidente, trocou o presidente da Petrobras. É preciso todo mundo fazer a sua dose de sacrifício. Não é só o povo que recebe o salarinho, não. As instituições precisam saber reconhecer que os seus lucros não podem ser a grande prioridade. É preciso que todos façam o sacrifício necessário e devido para que a coisa possa continuar viva. Porque senão, nós vamos chegar num ponto que você vai ter o produto para vender e ninguém vai ter dinheiro para comprar. E daí, como é que vocês vão ficar? Pode acontecer, coisa de Pode acontecer, sim, porque os salários hoje estão lá embaixo em relação aos altos custos do consumo hoje das famílias. A gente só vê depoimento que a situação está difícil. Agora, não existe milagre na Petrobras, não. Ah, é? Tem gente aí falando de milagre na Petrobras, que no passado era assim, era assado. Por isso é que nós hoje estamos pagando uma conta absurda, exatamente por falta de gerenciamento dentro da companhia. Tinha subsídio? Tinha subsídios e desmando, desvios, isso foi comprovado. Foi mesmo. É preciso que a Petrobras atue de uma maneira equilibrada em relação ao momento que vive o mundo, que vive o Brasil principalmente. As pessoas não podem ser exploradas às custas de interesse de capitais externos. A minoria de acionistas que existe hoje, os caras ficam tudo de olho, querendo ganhar cada vez mais às custas da desgraça do povo. E não é isso que nós queremos. A Petrobras é nossa. É nossa. Agora, essas balelas que partidos políticos estão contando isso aí é tudo mentira. Isso não é verdade. Aldemar Mascarenhas, grande abraço. Bom passeio de bike. Ô, Marcelo, uma boa noite. Vou retornar agora de bike, que eu gosto bastante, né? Forte abraço, gente. Um bom final de semana a todos. Boa noite.
Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Hora de conversar um pouco sobre sucessão familiar com Otávio Scandelay no programa Militão e Militão, que mais uma vez está conosco. E aproveite, preste atenção que vale a pena. Como vai, Scandelay? Estou bem, Marcelo. Boa noite, gente. Eu vou ser um pouco mais rápido hoje, porque nós temos o programa está bastante interessante, que nós temos para ler para você e mostrar um pouco para você, pai e mãe, dentro da sucessão familiar, o estado da economia no mundo. Opa. E tem o Stephen Canitz, é um grande economista brasileiro. Ele fez uma observação muito interessante, um levantamento muito bom. E ele escreveu, e nós vamos ler para você. Aliás, o Marcelo vai ler, né, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá. Diz assim, esse post levou 40 anos para ele escrever, hein? Ele diz, quando meus filhos nasceram 40 anos atrás, eu abri para cada um uma caderneta de poupança, que prometia pagar 6% de juros reais ao ano, garantidos pelo Tesouro Nacional. A caderneta foi criada em 1861 e por isso é a aplicação mais popular no Brasil. Pessoas mais pobres aplicam nela para ter uma reserva emergencial ou para a sua aposentadoria. Eu abri essas cadernetas para que eles se sentissem na pele o que é confiar no governo com seu dinheiro. O valor era 5 mil cruzeiros da época, que hoje seriam R$560 para poderem comprar as mesmas coisas. Dava para comprar 400 passagens de ônibus. Eu anotei tudo isso no diário de bordo deles. Se o governo pagasse os 6% prometidos por 40 anos, cada um teria hoje R$ 5.700. Segundo o informe de IR do banco deste ano, o saldo atual é de R$ 260. Sumiram com R$ 5.440, sem CPIs, Supremo Tribunal Federal, editoriais da imprensa. Depois não sabe por que os pobres continuam pobres no Brasil. Nada a ver com o capitalismo. Economistas inescrupulosos manipularam os índices de correção monetária. Delfim foi o que mais reduziu a correção devida, ao ponto de dizimar totalmente a poupança dos pobres. É por isso que eles agora têm que comprar a prazo. Têm medo de perder o emprego. Emprestam um dos outros porque um grupo de governantes abusou da confiança do povo. 99% da poupança dos mais pobres, como sumiram 100% das contribuições sociais. E ninguém se indigna com isso. É muito descaso com o pobre brasileiro.
essa deve ser a reportagem mais longeva da história do jornalismo. É mesmo, né? 40 anos. 40 anos. E ele fez isso, gente. E falando em fez isso também, eu também vou dar um exemplo aqui também do que nós também fizemos com os nossos filhos. Todos eles, filhos e filhas, nós também abrimos uma cadeira de poupança. Nasceu, a gente já foi abrir uma poupança. Mas a gente tomou um cuidado ao interregno dessa existência. Hoje o Marcelo já tem 44 anos, mais ou menos dentro dessa faixa que foi lido. Em março de 1990, como nós trabalhamos no mercado imobiliário, né, como vocês já sabem, né, nós intermediamos a locação de uma casa de um companheiro nosso, aqui no Quebec, no que dava na época 5 mil reais, 5 mil cruzados. Está aqui as notas. E eu... Está todo aí o dinheiro? Está tudo aqui. O que eu fiz com esse dinheiro da época? São 100 notas de 500 cruzados novos, que era o dinheiro da época. Eu guardei e deixei na gaveta para mostrar para os meus filhos, minhas filhas, para mim, né, que dinheiro, ele não pode ficar parado e que nós não podemos confiar nas instituições financeiras no Brasil. Não tem como, né? Não dá para confiar porque o governo interfere demais a ponto de, em 1990, vinha um governo e diz assim, todo o dinheiro do brasileiro está confiscado e cada um vai ficar com 50 daquela época, não sei nem que dinheiro que era. E eu passei por isso. Meu Deus do céu, gente, que perereca que foi aquilo naquela época, que dificuldade que foi aquilo, 50 daquilo lá não dava para fazer nada. Que coisa, hein? Foi muito triste o que o governo, não sei se devo citar o nome do cara aqui, mas foi no governo Collor. Foi literalmente um roubo, né? Eu até nem vou dizer a palavra, porque para mim ela foi além disso aí. Ela foi assim foi inescrúpulo de um povo. E nós, brasileiros, acordamos simplesmente e não fizemos nada. Então, o que eu quero provar aqui, através disso aqui, é que, na verdade, os erros sempre são nossos. O governo faz... E se o povo não está contente, ele tem que contestar. Exato. Tá certo? Então, quer dizer, eu não vou aqui culpar A ou B por essas atitudes. E sim culpar a mim, que deixei como experiência só esta quantia, porque todo outro dinheiro nosso, meu no caso, graças a Deus, a gente conseguiu trabalhar o dinheiro que a gente ganhou suadamente, a ponto de, aqui em Londrina, eu cheguei em Londrina em 78, uma situação muito difícil financeira, a ponto de eu só ter uma calça para vestir. Uma calça só? Uma só. E esta calça, ela se esgarçou, eu estava subindo a São Paulo a pé, ela esgarçou, ela se rasgou no meio da rua. Que coisa? Eu tive que entrar numa loja de turco e comprar daquelas promoções, 2 calças por 1, e vestir ali e sair. Olha. Então, para vocês dizerem, gente, que dá para a gente trabalhar com carinho, não precisa se confiar em governo. Você, pai e mãe, tem a obrigação de ensinar teu filho ou tua filha a trabalhar também com o dinheiro, porque o dinheiro, como já dissemos aqui anteriormente, ele na verdade ele não existe. O dinheiro é uma mensuração de algo que eu fiz e sobre aquilo que eu fiz eu recebi uma paga. Exato. Eu recebi um dinheiro. E quando eu recebo o dinheiro eu tenho que saber o que fazer com aquele dinheiro. E não confiar em A ou B ou C. Como eu fiz aqui, mostrando para os meus filhos, né? E muita gente perdeu, que não se pode fazer. A minha mãe fez isso. Minha mãe economizou umas moedinhas e colocou dentro de uma lata. Na época era réis ainda. E deixou lá guardada. Alguns anos depois ela foi lá buscar moeda para comprar alguma coisa. O dinheiro não valia mais nada, porque aquela moeda não existia mais. Trocaram a moeda. Trocou-se a moeda. Que coisa, hein?
Então, eu já fiz isso, a minha mãe fez isso, o Stephen fez isso. E você, pai? Que exemplo você está dando para o teu filho, para que ele, teu filho e tua filha, aprenda a lidar com o dinheiro que ele vai ganhar, ou que ele já ganha, com o trabalho dele. Trabalho. Gente, trabalhe. Ensine teu filho desde cedo a ganhar dinheiro e a lidar com o dinheiro. É uma missão também, pai e mãe. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos saber mais sobre comércio exterior, exportação e exportação. Está conosco um especialista no assunto, João Fernando Souza, da Paraná Trade. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Marcelo. É claro que o primeiro assunto não pode ser outro, né? O que impactou a guerra Rússia-Ucrânia no mercado internacional em termos de exportação e exportação? Bom, saímos de um problema, já entramos no outro, né? Agora com a questão da Rússia. Foi uma surpresa, né? Não foi uma surpresa tão grande para os analistas de relações internacionais, que já sabiam dessa tensão há muito tempo, né? Mas, de certo, foi uma surpresa até para o povo ucraniano a forma como está sendo essa guerra, né? A gente entende que isso vai impactar ainda muito mais, né? Isso está apenas no começo, infelizmente, porque a gente já vê até reflexos disso aqui na Argentina, por exemplo, né? Eles estão com uma dificuldade de importação de gás, estão com uma dificuldade até mesmo estão com uma limitação para o abastecimento do diesel, né? Então ela está batendo a nossa porta, essas dificuldades, né? Está no nosso país vizinho. Lógico que eles também têm uma dificuldade, por exemplo, de um planejamento macroeconômico, né? Nessa questão da demanda deles da importação de gás, eles atrasaram um pouco nisso, mas é um dos exemplos de como isso pode impactar. Né? Assim, a gente tem que se planejar esse remanejamento dessa geopolítica internacional. Então, isso a gente tem que pensar quando a gente vai realizar uma venda internacional. Quais são os parceiros, quais são os suprimentos envolvidos, né? E com isso, óbvio que impactou em várias questões. O primeiro impacto vem aí na questão custo do dinheiro, né? Porque a gente vê que vai existir inflação por um remanejamento dessa cadeia de suprimentos que a Rússia ela
expõe muito na área de petróleo e gás e, para o caso do Brasil, de fertilizantes, né? E também nós tivemos aí a questão da cotação do dólar, né? Ou seja, o real valorizou um pouco, não é isso? Pois é. O real, nesse caso, Marcelo, o Brasil acabou se tornando uma opção, pelo menos de curto prazo. A gente não sabe como que isso vai ficar no médio e longo prazo, mas no curto prazo, os investidores olharam para o Brasil e acabaram entendendo que o Brasil era uma opção de curto prazo, né? Pelo fato, assim, a gente tem duas grandes questões, né, na economia brasileira. A gente tem grande parte da economia que é baseada em commodity e uma outra parte que é baseada no mercado financeiro. Na commodity, né, nós somos líderes em muitas áreas mundiais, e na parte financeira a gente remunera o dinheiro em juros, né? Então o investidor internacional ele vem para esse tipo com esse tipo de expectativa. E voltando a falar do momento, a questão da logística também complicou? Complicou, já estava complicada, né? Existe hoje um movimento dentro da Associação dos Portos e dos operadores de logística brasileiro, tentando consertar isso também num formato de negociação, porque por conta da pandemia a gente notou que muitos armadores, que são os operadores dos navios, né, internacionais, são os grandes players desse mercado, né, da logística internacional, eles acabaram e optaram por limitar algumas ofertas de espaços ou fazer alguns remanejamentos de rota por uma questão comercial, no momento que deveria ser um momento também ali de ampliar, né? Então, assim, houve também um interesse comercial, e o que a gente está notando no custo do frete internacional é que ele está se consolidando na alta. Eles identificaram qual é essa alta possível que o mercado acomodaria, e acabou que hoje, assim, pelo menos pelo nosso controle, né, como empresário, eu posso notar aí que hoje ele custa 2,5 vezes mais do que custava antes da pandemia. Não tem espaço para amador nessa história, não? Não. E a cadeia de suprimentos também sofreu interferência? Essa é a mais impactada, né? Porque imagina uma importação de um item de baixo valor agregado da China ou de um lugar distante, né? Isso com um frete muito mais alto, isso refaz todo um desenho, né, da cadeia produtiva. Pode ser que a gente tenha que buscar uma alternativa de importação na América do Sul, ou a própria indústria brasileira tem que ser reativada, né? Então isso acontece, e na via de exportação é a mesma coisa. O Brasil ficou ainda mais exportador, né, quando ocorreu toda essa distância maior dos custos logísticos, né? E aí, com o Brasil estando mais próximo dos vizinhos aqui, ele se tornou mais próximo no sentido de ter uma indústria que acabou se tornando competitiva com o custo do frete da China ou da Ásia mais alto também. Então, é uma mão ali de duas vias, né? Mesmo assim, é preciso destacar as vantagens financeiras da operação de exportação, né? Sim, com a exportação, né, ela se tornou ainda mais evidente com a alta do dólar e com todo esse rearranjo aí da cadeia produtiva. A gente também passou a informar os industriais todas essas vantagens da questão do capital, né? O custo do capital de você vender em dólar, né, ou vender em moeda estrangeira, seja dólar, euro, libra ou a que seja, o banco ele olha aquilo com um custo de moeda internacional. Então a gente sai de um patamar aqui, dependendo de Selic ou dos bancos, como os bancos brasileiros atuam no mercado interno, e a gente passa a olhar para juros aí de 6%, 7% ao ano para captação de dinheiro. Né? Então faz muita diferença quando você vende e consegue ter um relacionamento bancário. Isso, todos os bancos, os grandes bancos de varejo hoje no Brasil, têm esse tipo de produto que financia não só quando você tem essa mercadoria no porto. Eles financiam desde dependendo do relacionamento que a indústria ou exportador tiver com o banco, desde do início ali do recebimento do pedido, com um contrato ali firmado, já tem como você captar nesse nível de juros aí de 6%, 7% ao ano. Interessante, hein?
Sim, assim, a perspectiva é que assim, existe uma inflação mundial, isso não é uma exclusividade do Brasil, então por conta disso a gente entende que esses juros pode mudar também, né? Esse patamar, a gente está vendo a inflação nos Estados Unidos e na Europa como nunca vista antes, então, assim, mas quando aqui muda de 3 em 3 dígitos, lá eles mudam de 0,25 em 25, né? Então ainda é mais baixo. Ficou pouco tempo para a gente falar de um assunto interessante, depois o João Fernando vai voltar aqui, que é a operação de broker no comércio internacional. Do que se trata isso? Isso, bom, uma operação que nós estamos fazendo, inclusive agora nos Estados Unidos, e já está dando certo, já estamos com 2 indústrias. A parceria que a nossa empresa fez, a nossa filial nos Estados Unidos, com as indústrias brasileiras. Então, o industrial da área de utilidade doméstica, de pet, de cosméticos, de alimentos, bebidas, ou seja, todos os bens de consumo em geral que entendem que pode ser distribuídos no B2B ou no e-commerce no B2C nos Estados Unidos. A gente desenvolve essa parceria, que é um broker internacional, onde nós hospedamos essas empresas na nossa operação dos Estados Unidos, com produto consignado, de forma bem transparente com esses custos, para facilitar a ampliação de oferta de produtos brasileiros, seja para o público da distribuição varejista ou para o público final, através dos e-commerce tradicionais dos Estados Unidos. João Fernando Souza, muito obrigado por todas essas boas informações. Grande abraço para você, bom trabalho. Um abraço, eu que agradeço, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. É hora da gente falar sobre Londrina aqui no programa Militão e Militão. Conosco está o vice-prefeito João Mendonça, que vai trazer algumas coisas que estão acontecendo na cidade para a gente. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, comunidade que está nos assistindo. Para que ouçam, nós vamos falar de coisas boas que estão acontecendo em Londrina. Você participou da primeira entrega de reformas de CMEIs em Londrina, né? Conta pra gente, aliás, são vários, mas o primeiro foi onde? Isso, foi lá no Parque das Indústrias, na rua Mitomo Simamura, 105. Ali foi entregue uma grande reforma, o pessoal ficou muito contente, os colegas que conduzem aquele trabalho lá na CMEI ficaram felizes da vida, os pais das crianças, é tudo moderno, né? Então, Marcelo, foi o primeiro CMEI de 50, então faltam 49
para entregarmos para a comunidade. Então, CMEIs que fazia muito tempo que não recebia uma pintura, uma reforma, um parquinho novo, materiais didáticos modernos, atualizados, né? Então, tudo de bom que aquela comunidade recebeu e mais 49 unidades irão receber. Né? Por lote isso? Explica melhor. São vários lotes para que uma empresa só não seja a ganhadora desse lote total e daí demore muito a entregar as obras. Então, são vários lotes. Essa prática está acontecendo em várias áreas no nosso município. Né? E funciona? Isso aí começou com o Compra Londrina. O Compra Londrina, desde o uniforme escolar, não contratou uma empresa somente para entregar os uniformes, para confeccionar e entregar os uniformes. Contratou várias empresas. Com isso, em Londrina, que foi contemplada com várias pequenas e médias empresas para confeccionar esses uniformes, gerou empregos e receitas para o município, né? Então, eu vejo uma grande importância nessa nova modalidade que a nossa Secretaria de Gestão Pública, através do nosso secretário Fábio Cavazotti e seus colegas de trabalho, vem conduzindo essa secretaria. Então, a cidade é quem tem que ganhar, Marcelo. E esse mês, então, esses outros 49 vão ser entregues, então não vai demorar? Não vai demorar. Eu acho que esse ano mais uns 10, né? E o restante o ano que vem, mas se possível todo esse ano ainda. Vamos ver como é que o tempo vai rolar, porque de repente tem alguma atividade que o tempo chuvoso não deixa acontecer, uma pintura externa, uma calçada e tal. Mas o que puder adiantar, nós vamos estar lá juntos para que aconteça o mais rápido possível. Outra boa notícia é a questão das pontes de concreto na zona rural. Explica pra gente o que vai acontecer. Sim, ainda restam em Londrina 16 pontes que são de madeira hoje, né? Mas nós lançamos aí uma nova etapa de construção de novas pontes, né? E serão de concreto, né? Aquela ponte de madeira antiga que recebia um caminhão ali naquela época, hoje ainda naquela época com 5 mil quilos, 10 mil quilos, hoje recebe carretas com 30, 40 mil quilos. Então, não suporta mais o peso desses caminhões atuais, com soja, com trigo, com milho, com todo o material, né, que transita nessas pontes, né? Então, serão 16 pontes em 4 lotes também. Vai ser feito da mesma forma? Da mesma forma da reforma das CMEIs, também as pontes, que hoje são de madeira, serão construídas em material, né? em alvenaria, em concreto, digamos assim. Né? Você lembra a localização de alguma dessas pontes aí? Nós temos nas 4 regiões da cidade, norte, sul, leste e oeste. Nós temos aqui próximo do Limoeiro, ali na Três Maria, no rio Três Maria, uma ponte que já reformamos no nosso mandato umas 3 vezes. Né? E é de madeira? É de madeira, né? Na divisa com Ibiporã. E ali será de concreto também. Temos na região de Guaravera, de Lerroville, de Maravilha, nos distritos. Então, esse pessoal terá uma tranquilidade no transitar, no ir e vir, na entrada de insumos nas fazendas e saída de produtos. Quer dizer, será uma tranquilidade, porque hoje, com os bueiros, com as pontes de madeira, não tem assim, a certeza de um dia chuvoso você poder transitar numa ponte dessa, num bueiro, digamos assim. Tem risco? Né? Há muito risco e você não dá uma qualidade de vida lá na zona rural. Né? É coisa de louco. Hein? Nossa zona rural é rica. É isso que eu ia falar. O João Mendonça é um dos caras que mais conhece a zona rural aqui em Londrina, né? Ele cita lugares aqui que eu nunca fui, por exemplo. Né? E eu, como repórter, fui em muito lugar, viu, João? Conta mais, fala mais da zona rural de Londrina. A zona rural ela é extensa, né? Que vai desde ali do Guaracá, aí você entra, sai passa lá na sede do Ele Vive, do assentamento Ele Vive. Dali você vai até Lerroville, de Lerroville você vai até o Pariparó, depois você volta, né, e vem até para o Guaravera, vai no Cachoeirinha, você vai... Olha, é uma cidade rica, é um município rico e com muitas coisas a fazer para tornar melhor a vida dessas pessoas que habitam lá, que produzem, é uma riqueza. Aí vamos ajudar isso tudo, vamos promover
uma melhoria na gastronomia, né, no turismo rural, na cultura como um todo, propiciar também que as nossas universidades se adentrem ao município para pesquisas, para conhecimento em geral. Porque tem muitos londrinenses que precisam conhecer que não Londrina, sabe o que tem, né? Não sabe a riqueza que tem, que precisa conhecer Londrina como um todo, assim, né? Então, vejam bem, é uma maravilha. A cidade é, de fato, uma terra prometida. Tem uma feirinha na Estrada do Limoeiro que está muito famosa. Aí conta pra gente. É boa mesmo essa feira? Eu nunca fui nessa. É ótimo, é 100%. Né? É isso que nós queremos, não só para o Limoeiro, mas também aqui para a Chácara São Miguel, para o Patrimônio Regina, para Guaravera, Lerroville, lá Guaracá, para todo o território da cidade, para que as pessoas vendam ali mesmo boa parte do que eles produzem, né? O que vende, é tudo produzido por eles. É produção própria da região. Lá no Limoeiro, por exemplo, Feirinha do Limoeiro, ali tem desde a gastronomia, o que eles produzem para se alimentar, nos alimentarmos. Tem também os artesanatos, tem o pão de queijo, tem a costela assada, tem o almoço do domingo completo, além da venda do português, que é uma referência ali na região. Ele é histórico, né? É histórico. E ele não é bobo nem nada, hein? Ele deixou o pessoal fazer a feira ali e com isso ele atrai milhares de clientes que parabenizam essa comunidade. Não é brincadeira não. Pelo jeito você teve mais de uma vez lá já. Sim, eu gosto de ir lá. Não dá para ir todos os domingos, mas quando eu posso eu frequento, sim. Além do meio de semana que eu passo lá, né, olhar como é que estão as coisas. E vou até nas barrancas do Tibagi, ali próximo onde na captação de água que faz a Sanepar, né? Então eu gosto de andar. Você confere tudo, asfalto? Tudo, asfalto, escolas, postos de saúde, inclusive lá em Lerroville, aí nós estamos brigando para concluir aquela obra lá em Lerroville, né? Lerroville ganhou uma CEMEI, lá é CEMEI, fantástica, né? Onde as mães antigamente traziam os filhos aqui no Irerê, e daí hoje elas levam os filhos lá em Lerroville, propiciando assim uma qualidade de vida para as crianças, para as famílias, de um modo geral. João Mendonça, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho para você. Eu que agradeço em estar aqui sempre falando das coisas boas de Londrina. Boa noite para todos.